Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Como é que estão? Pensaram que eu não viria hoje, né? Mas estou aqui firme, cumprindo o propósito de ensinar para vocês a cada dia um pouquinho mais das literaturas que eu venho lendo e aprendendo mais e mais. E como sempre digo nos vídeos, a partir do momento que a gente lê, a partir do momento que a gente aprende, e essa coisa que a gente aprende é algo proveitoso, é algo muito bom e é algo que vai impulsionar a nossa vida, nós não devemos guardar para nós mesmos, mas nós devemos compartilhar com os nossos queridos e compartilhar com todos aqueles que nós queremos que vá junto conosco para alcançarmos o nosso propósito, o nosso sucesso, a nossa vitória. E hoje eu venho trazer uma parte muito interessante desse livro aqui, que é um dos livros que a gente vem estudando, que é o Quem Pensa Enriquece, o Legado. Hoje nós estamos no capítulo 4. No capítulo 3 a gente falou do primeiro passo rumo à riqueza, que é o desejo, aquele desejo ardente, para que a gente possa estabelecer esse desejo, possa estabelecer um objetivo principal definido e a partir desse momento só nos resta planejar para realizar a trajetória que vai nos levar desse desejo até o nosso objetivo real. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4, ele trata do segundo passo rumo à riqueza, que é a fé em sua capacidade. E eu venho aqui trazer o meu fiel escudeiro, como todos vocês já conhecem, que é o cafezinho. Afinal, se não tivesse ele, nós não cumpriríamos o nome do canal, que é Café e Motivação com Matheus, e junto com ele nós vamos estar conversando a respeito desse tema muito pertinente para que a gente desenvolva a riqueza. Mas é uma riqueza que eu quero que vocês entendam, não só material, mas uma riqueza, muitas das vezes, de relacionamento interpessoal, para que a gente possa saber a cada dia e ter uma inteligência emocional maior, para que a gente possa saber lidar com todas as situações da melhor forma possível e da melhor maneira possível para evitar desavenças, evitar brigas, evitar enganos e ser a cada dia da forma mais resolutiva possível. Então, para quem não sabe, para a gente começar o capítulo, o que é fé? Fé é um termo de duas letrinhas apenas que a gente pode perceber na Bíblia, que a gente pode perceber no sentido secular, e é algo que ela move o que a gente chama de inteligência infinita, ela move a nossa mente subconsciente, certo? Porque como a gente sabe, a mente é dividida em dois fatores: a mente consciente, que é aquela que a gente tem influenciada pelos órgãos dos sentidos, pelos sentidos, que é visão, tato, olfato, paladar, audição. Mas nós temos a mente subconsciente também. A mente subconsciente a gente consegue ativá-la e a gente consegue trazer a memória exatamente despertando a fé que existe no nosso interior. Então, uma frase que eu já quero deixar aqui no início, que eu tirei a conclusão a partir do momento que eu li esse capítulo, é: a fé, ela pode despertar em você um dos passos mais importantes rumo à riqueza. Riqueza em todas as áreas da sua vida. Se você tiver fé, como diz a própria Bíblia, o conceito de fé é uma prova das coisas que não se veem e uma certeza das coisas que se esperam. Ou seja, você não pode ver determinada coisa, mas você acredita que aquilo vai acontecer. De certa forma, isso vai levar você a uma repetição contínua de entender que aquilo vai acontecer, porque o seu desejo, que está lá no capítulo 3, é tão ardente, unido à sua fé, eles vão despertar um passo importante na inteligência infinita e vão te ligar com a realização do seu objetivo principal definido da melhor forma possível, vão encurtar aquele caminho que eu falei que deve ser o nosso principal objetivo e vão nos levar à nossa vitória. Então ele começa o capítulo que fé em sua capacidade é uma visualização, ou seja, a certeza daquilo que não se vê e uma crença na realização do seu desejo. Então, primeiro, por que o desejo é o primeiro passo rumo à riqueza? Porque primeiro
Você tem que partir de um desejo. Se você não tem desejo de chegar a algum lugar, você não vai chegar a lugar nenhum, pode ter certeza disso. A partir do momento que você desperta o desejo, aí você tem que trabalhar a sua fé para que essa visualização e crença na realização que vai ocorrer lá na frente do seu desejo aconteça. Então, o que a gente pode perceber? Lembrar que essa fé é o segundo passo rumo à riqueza, porque fé, desenvolver fé sem ter um desejo também não vai te levar a nenhum lugar. E o que eu quero trazer à sua memória? Você tem que ter uma repetição afirmativa, ou seja, a partir do momento que você desenvolve o seu desejo, você tem que repetidas vezes. Por isso que eu disse lá naquele vídeo que é importante, são as 6 regras infalíveis, e um dos tópicos era anotar tudo. Por que anotar tudo? Porque se você grava apenas na mente, muitas das vezes você pode esquecer. Afinal, nós não somos máquinas, nós não somos computadores para que se anotou, acabou e nunca mais esquece. Salvou lá no desktop e nunca mais esquece. Não, nós temos que anotar, deixar em um lugar visível e de preferência repetir pelo menos 2 vezes por dia em voz alta. Então, nós temos que fazer o nosso desejo, escrever o nosso desejo, como eu disse lá naquele vídeo anterior das 6 regras infalíveis, não percam de assistir, que é a explicação detalhada do primeiro passo rumo à riqueza. Aí, partindo daquele vídeo, vocês podem vir para esse, para que a gente possa aprimorar essa busca pelo conhecimento. Então agora, uma vez que você aprendeu aqueles conceitos, anotou o seu desejo, e o seu desejo com todas aquelas características que dão a ele uma credibilidade e despertam em você uma vontade imediata, você vai repetir em voz alta pelo menos 2 vezes por dia. E eu quero que você entenda, essa afirmação repetida, ela vai desenvolver no seu interior um instinto que você tem a capacidade para realizar o seu desejo, e a partir do momento que você realiza seu desejo, esta fé vai surgindo e vai aflorando e vai aumentando no seu coração, certo? Segunda coisa, eu quero que vocês entendam que fé é o ponto de partida para todo acúmulo de riqueza. Ou seja, se você pensa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas quero que vocês entendam que isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Se você pensa em abrir um negócio físico, a primeira coisa que você tem que ter é um desejo real, um desejo bem detalhado de como deve ser esse negócio. A partir desse momento, você tem que ter a fé que esse negócio vai dar certo, porque se você pensa em abrir um negócio e você não acredita, você que é o dono do negócio, não acredita que vai dar certo, eu posso te dizer com toda certeza que o seu negócio já está semi-falido, ou seja, ele está falido pela metade já, porque quem constrói tem que ser o principal a acreditar, certo? E a partir desse momento que você acredita, todos aqueles que você contrata vão se unir nesse propósito seu. Você tem que saber desenvolver isso para que você desenvolva aquilo que eu disse lá no capítulo 1, que é um mastermind, ou seja, uma harmonia perfeita de 2 ou mais mentes para a realização mais rápida do objetivo principal definido. Agora, outro passo importante, nós temos que entender que a fé é a principal base de todos os milagres e de todos os mistérios que a ciência não explica. Você já viu que muitas das vezes a ciência já tentou explicar alguns milagres, mas eu já posso te dizer de antemão, milagre não se explica. Então, por mais que os cientistas, por mais que os estudiosos tentem explicar, eles não vão conseguir. Por quê? É algo da sua mente subconsciente, é uma certeza imediata que você tem, é algo que vai crescendo a partir do momento que você repete afirmativamente a respeito daquele desejo e você vai chegar lá. Então, eu quero te passar uma frase e você, todos os dias que você acordar pela manhã, você vai chegar na frente do espelho e vai repetir essa frase. Você vai fazer isso? Você me promete isso? E então vamos lá, anote essa frase. Em todos os dias, vírgula, sob todos os pontos de vista, vírgula, vou cada vez melhor. O que a gente pode entender com essa frase? Que
A partir do momento que o tempo passa, a gente não fica estagnado no lugar que a gente está. E de diversas formas, ou seja, olhando a nossa vida de vários sentidos, a gente tende a evoluir. Eu quero que você evolua, eu quero que você cresça, eu quero que a sua fé aumente, eu quero que o seu desejo ele seja tão forte, tão ardente, que você seja impulsionado, mesmo que em alguns dias você acorde pelas circunstâncias da vida desanimado, mas eu quero que você entenda que o desejo foi aquilo que você se propôs a realizar. Por esse motivo, se foi o que você se propôs a realizar, você tem que correr atrás, mesmo não estando animado. Certo? Por quê? Porque cada dia é um passo que você vai dar rumo ao seu objetivo principal. E a nossa vida, ela não pode ser igual a um jogo de tabuleiro, por exemplo, que no dia que a gente está muito animado, a gente, por exemplo, avança 5 casas. No dia que a gente está desanimado, a gente retrocede 6. Ou seja, por que isso não pode acontecer? Porque senão a gente não vai sair do caminho, a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar parado, tentando esperar que algo caia do céu e nos proporcione tudo aquilo que sempre sonhamos. Mas eu quero que você entenda que a decisão tem que partir de você. O desejo ninguém vai ter por você, você que tem que ter. A fé quem vai desenvolver é você. A fé quem vai desenvolver sou eu. Ninguém vai ser capaz de desenvolver essa fé pela gente. Até porque se essa outra pessoa desenvolver a fé, o objetivo dela que vai ser realizado. Eu quero que você entenda isso. Se você quer que o seu objetivo seja realizado, se você quer encurtar o caminho com relação a esse objetivo e se você quer viver de experiências que por mais que a ciência tente explicar, isso não pode ser explicado, você tem que desenvolver uma fé genuína, você tem que desenvolver uma certeza daquilo que você ainda não está vendo, mas que você acredita que você tem capacidade de realizar. Eu quero que esse desejo aumente, desperte no seu coração para que você a cada dia cresça, evolua e avance na estrada da vida para melhor. Outra coisa, a fé, ela remove limitações. Muitas das vezes a gente tem que entender que se a gente é limitado, se a gente está pensando em desistir, uma vez que a gente desenvolveu a fé, é aquele momento em que a gente entende que se a gente desenvolveu, a gente tem que, mesmo que a gente não queira, a gente tem que partir e avançar rumo ao nosso objetivo. E você vai perceber, eu quero te fazer esse desafio. Desenvolva uma fé tão grande que em certos dias você vai ver que você vai se superar. Você vai ver que você vai estar determinadamente cansado, você vai ver que você vai estar fadigado, mas você vai estar apto para realizar a missão que você reservou para aquele dia, para avançar rumo ao alvo que você estabeleceu para a sua vida. Então, remova as limitações da sua vida. Entenda que você é grande, você é próspero, entenda que você vai alcançar o seu objetivo e que a partir do momento que você avança na caminhada, a palavra impossível, ela vai se tornando uma palavra familiar, uma palavra amigável. Ou seja, por quê? Essas limitações que antes você enxergava como impossíveis, você vai tendo capacidade de superá-las. E isso é muito gratificante. Você vai ver que você vai evoluir como pessoa, como ser humano, como um cristão, na sua vida conjugal, nos seus trabalhos, na escola, onde quer que você vá. E isso é muito importante. Portanto, desenvolva essa fé. Creia em si mesmo, creia que você é capaz de realizar e creia que você tem um Deus que te criou, que é capaz de fazer absolutamente tudo por você, só que você tem que desenvolver a fé. Esse passo consiste só a mim, só a você. Não tem como Deus intervir na tua vida sem que você permita, entendeu? Então, que a gente entenda que a gente deseja acumular riqueza, mas que a gente precisa desenvolver algumas coisas que são partes exclusivamente nossas. Por esse motivo, tome uma posição, não fique parado aonde está, não aceite a zona de conforto, mova-se, corra atrás do seu objetivo. Entenda, não existe tempo, então se você se considera avançado em idade, também é tempo de correr atrás. Por quê? Porque você não morreu, certo? Então, desenvolva essa fé, cumpra o seu desejo, repita afirmativamente todos os dias,
pelo menos 2 vezes por dia, mas se for possível mais. Eu quero que você entenda que quanto mais você repetir, mais rápido você vai desenvolver essa certeza das coisas que não se veem, que é a fé na sua vida, e você tende a chegar mais rápido ao seu objetivo. E entendido agora que a fé remove limitações, eu quero trazer um último tópico da fé para que a gente possa entrar num tópico muito importante que esse capítulo aborda, que fala da fórmula da autoconfiança. E eu quero te falar que a fé, para quem não sabe, é o único antídoto contra os fracassos. Então, o que é isso? Por que é um antídoto contra o fracasso? Porque lembra que eu não te poupei em nenhum vídeo que no decorrer da caminhada você teria derrotas temporárias ou fracassos? Sim, você vai ter derrotas temporárias, você vai ter fracasso, mas você tem que entender que uma vez que você desenvolveu a fé e essa fé, ela te impulsiona a seguir a tua trajetória, esta fé, ela vai ser um antídoto, ou seja, por mais que você passe por fracassos, você sabe que o seu objetivo é muito maior que aquilo. Portanto, você tem que simplesmente levantar, sacudir a poeira e correr atrás do seu alvo, certo? E essa fórmula da autoconfiança é muito importante, eu achei muito interessante de passar para vocês e eu vou ler aqui para vocês para que a gente possa desenvolver. Se possível, pause o vídeo, entenda, assista o vídeo mais lento para que você possa entender, possa desenvolver isso na sua vida para que você prossiga para o seu alvo a cada dia, desenvolvendo a fé necessária para confiar em si mesmo e saber que você é capaz. Até porque é esse o principal objetivo. Uma vez que eu considero e que eu te faço enxergar que você é capaz, você passa a ter vitórias nas suas vidas e de certa forma eu te ajudei. Portanto, se eu te ajudei de alguma forma no seu crescimento, eu creio que esse canal está desenvolvendo o seu propósito. Então vamos lá, fórmula da autoconfiança número 1. Quero que você entenda que você tem que falar isso. Exijo de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui e agora promover essa ação. O que significa isso? Que você deve começar agora, não fique parado esperando a melhor oportunidade. A melhor oportunidade é o momento que você tem saúde, que você tem vigor, que você tem disposição, que é no momento de agora. Entendeu? Para de ficar olhando para a grama do vizinho e achando que o vizinho esperou um momento ideal. Não, ele também pode ter começado com situações adversas, mas ele alcançou vitória por quê? Porque ele desenvolveu a fé necessária e ele persistiu na trajetória, que é isso que eu quero que você faça a cada dia. Segundo, vou concentrar meus pensamentos por 30 minutos, todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Portanto, retire esse tempo, feche os seus olhos, memorize, desenvolva a fé necessária para que você enxergue o seu eu do futuro. Mas para isso, trabalhe no presente para que o seu eu do futuro seja uma pessoa muito próspera, muito bem-sucedida e que você tenha orgulho desse eu do futuro, certo? Terceiro, vou dedicar 30 minutos diários a exigir de mim, eu não estou falando pedir de mim, a exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança, ou seja, é aquilo que eu disse, gente, se você não confiar em você mesmo, não vai chegar, não vai cair uma pessoa do céu, nem o seu melhor companheiro vai falar, eu acredito em você, e por mais que ele fale, você não vai vencer. Por quê? Quem tem que acreditar no seu potencial é você mesmo. Portanto, exija que você desenvolva isso para prosperar cada dia mais e acumular muita riqueza. Quarto, eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para a sua realização. Então, ter um objetivo principal definido adianta? Adianta. Sem o desejo vai adiantar alguma coisa? Não. Ter o objetivo, ter o desejo e não ter a autoconfiança vai adiantar alguma coisa? Também não. Eu quero que vocês entendam que tudo tem que andar entrelaçado, tudo tem que estar junto para que você seja bem-sucedido. Quinto, terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas.
Aí vem a parte do Mastermind. E no Mastermind você tem que entender que as pessoas que você tem que estar por perto são pessoas de iguais para melhores que você. São pessoas superiores a você. Por quê? Porque elas têm pensamentos que vão te impulsionar para frente. Se forem pessoas desleais, se forem pessoas que não são fiéis a você, não vai adiantar nada e o seu Mastermind vai ser fracassado e você não vai avançar. E prometa uma coisa: vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade. Uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Portanto, ame o seu próximo como a ti mesmo. Agrade ao seu próximo, entenda que ele também é um ser humano, não enxergue ele apenas como uma máquina de fazer dinheiro, mas ouça as suas carências, entenda as suas preocupações, procure ajudá-lo da melhor forma e você, eu tenho certeza que cumprindo todos esses vídeos e desenvolvendo da forma correta, você vai ser muito próspero, você vai se agradar do seu eu do futuro e você vai alcançar sucesso. Porque esse é o meu maior objetivo, te ajudar a chegar lá. Portanto, escrevam os comentários, espero que estejam amando o conteúdo. Esse foi mais um vídeo falando sobre a fé que remove as limitações, que vocês estejam aprendendo bastante. Se inscrevam, ativem as notificações e curtam, comentem e coloquem aqui as suas dúvidas, pois dúvidas, elas nunca são perguntas idiotas. Dúvidas são sempre algo que a gente tem que esclarecer para que a gente possa prosseguir na caminhada. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.